Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. A gente vai retomar aí a última coisa que a gente falou sobre Vallon e vamos começar a Vygotsky. Vou tentar falar um pouquinho também para vocês hoje de Freud, né? Essa construção da pessoa dentro do aspecto emocional, do aspecto das emoções, é muito importante na formação do professor. Então, na semana passada, eu disse assim, olha, para Vallon, as emoções podem inicialmente criar operações cognitivas que permitirão a construção do conhecimento. Então, para Vallon, as relações estabelecidas com a criança, permitem que ele comece a construir o conhecimento, né? Enquanto que também podem estruturar a pessoa no início da vida sem a participação da cognição. Então, ele dá uma importância enorme para a emoção no desenvolvimento humano. Ele fala que o desenvolvimento humano ele pode ocorrer através das emoções antes mesmo das operações cognitivas começarem a acontecer. Então, Vallon coloca as emoções no centro do desenvolvimento humano, né? Bom, e aí na semana passada a gente encerrou com Vallon, e aí é importante a gente conversar um pouquinho sobre o que Vygotsky fala sobre essa relação entre o desenvolvimento humano e a afetividade. Em relação a Vygotsky, é importante a gente lembrar que ele foi um pesquisador da área do desenvolvimento e que ele relacionou o desenvolvimento humano com o contexto sócio-histórico que a criança estava inserida. E dentro desse contexto sócio-histórico, ele traz a linguagem como algo central no desenvolvimento do ser humano. Para Vygotsky, a razão teria a capacidade de controlar o que nós chamamos de emoções primitivas, graças ao domínio dos instrumentos culturais, em especial a linguagem. Aí eu vou lembrá-los do que a gente conversou semana passada. Semana passada eu falei assim, olha, o bebê quando tá com fome, ele faz o quê, Kelly? Chora. Quando ele tá com sede? Chora. Quando ele tá com dor de barriga? Chora. Chora. Quando ele tá com frio? Chora. Calor? Chora. Alergia à fralda que tá empolando? Chora. Gente, o bebê só sabe chorar. Para Vygotsky, o não saber verbalizar a emoção, né, está relacionado com essas emoções primitivas. Quando a gente começa a dominar esses instrumentos culturais, para Vygotsky, principalmente a linguagem, a gente começa a controlar essas emoções, mesmo que seja de fome. Como que eu controlo a emoção de fome? Eu posso falar, quero me alimentar, preciso de um prato de comida. Então, quando eu verbalizo o que eu estou sentindo, eu consigo controlar essa emoção primitiva. Quando eu falo, estou com sono, eu vou dormir. Então, eu controlo essa emoção primitiva. Para Vygotsky, o desenvolvimento psicológico das funções superiores na infância, tais como memória, percepção, pensamento, imaginação, vontade, né? Estava tudo relacionado para ele com a aquisição da linguagem. Ele afirma, portanto, que é central para toda a estrutura da consciência e para todo o sistema da atividade das funções psíquicas é o desenvolvimento do pensamento. E no desenvolvimento do pensamento é quando você começa a nomear o que você está vendo, nomear o que você está sentindo, né? E você vai nomear através do quê? Da linguagem. Então, mesmo quando você está só pensando, você está utilizando a linguagem para organizar essas emoções primitivas. Eu estou pensando, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo agora é fome, é sono. Eu dei nome para esse conjunto de sensações que eu estou sentindo.
Então, para Vygotsky, poder nomear o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo, né? É essa capacidade de desenvolver o pensamento através da linguagem, que tem esse aspecto cultural, né, que o sujeito está inserido, era o ponto central do desenvolvimento desse ser humano. Vygotsky apresenta uma solução monista para o problema das relações entre afetividade e cognição. Ele diferencia emoções primitivas originais, alegria, medo, raiva, das emoções ditas superiores, complexas. Por exemplo, a melancolia, o respeito, que eu falei para vocês, né, semana passada. Uma criança, quando ela nasce, ela sente essas emoções primitivas. Então, fome, frio, tristeza, ali, né, alegria, medo, raiva, pronto. As emoções superiores são emoções que vão se prolongar. Para Vygotsky, né, seriam sentimentos, vamos chamar assim. São aquelas emoções que se prolongam, que exigem uma maior complexidade de compreensão do que está acontecendo. Respeito, inicialmente a criança tem medo, só depois é que ela passa a ter respeito. O medo é o medo da punição, é o medo do tom de voz que a pessoa usa, ou da forma, né, às vezes até de violência, que ela vai lidar com a situação. Agora, o respeito não. O respeito vem da compreensão dentro de uma cultura do que aquela pessoa significa para aquela criança. Então, Vygotsky aponta que a qualidade das emoções sofreria mudanças à medida que o conhecimento dos conceitos, os processos cognitivos se desenvolvem. Então, juízo de valores. O que você pode, o que você não pode fazer. Inicialmente é na questão da punição. Quando chega lá por volta dos 11, 12, 13, 14 anos, a criança começa a fazer esse julgamento sozinha. Ela começa a julgar se a situação é ou não positiva, se é ou não adequada, se vai ou não trazer sofrimento. E aí, esse julgamento, então, seria uma emoção mais complexa, que passa por todo o conhecimento dos conceitos, das regras de uma sociedade. Por isso eu disse para vocês que para Vygotsky a questão sociocultural é muito importante. Para ele, a afetividade, ela se liga à singularidade do sujeito, tendo, pois, uma dimensão pessoal e subjetiva. É simples, gente. Fome, sede, sono, não tem subjetividade nenhuma, é objetivo, é um conjunto de reações fisiológicas. Esse conjunto de reações fisiológicas são nomeadas, né? E aí nós temos algo muito objetivo. A fome é objetiva, a sede é objetivo, o sono é objetivo. Agora, quando a gente tem, por exemplo, saudade. Saudade não tem objetividade nenhuma. Inclusive, em algumas culturas nem existe uma palavra para especificar, né, esse sentimento. Se eu pedir para vocês assim, fala para mim, o que é saudade? O que vocês têm para me dizer? É para dizer mesmo. Vai, gente, o que é isso? Ninguém sabe dizer o que é saudade? Uai, professora, assim, saudade de alguma coisa que não está perto, está longe, de um passado que a gente viveu. Pode ser isso? É sentir falta de alguma coisa, professora? Oi? Sentir falta de alguma coisa? Sentir falta de alguma coisa. Ok, saudade. Delfina, o que você acha de você responder pra gente? O que é saudade? Nossa. Delfina tá no Brasil no momento ou não? Como? Você está no Brasil?
Desculpa, eu acho que meu internet tá ruim. Eu não escutei o que você... Você está no Brasil, Delfina? Estou. Ok. Define pra gente o que é saudade para você. Querer estar com minha gente. Querer estar com a minha Conseguir gente. Olha. ter datas especiais e não conseguir estar com eles. Piora, né? Em datas especiais. É. Ok. Mais alguém quer arriscar definir para mim o que é saudade? A ausência de algo que você gosta, de pessoa, de lugar. Isso, ausência de algo que você gosta, né? Pode ser uma pessoa, um lugar. Ausência. Vocês utilizaram a ausência, a saudade, né? Ou a ausência, a distância. A definição mais bonita que eu escutei de saudade foi de uma professora de educação infantil. Antes dos alunos chegarem, ela recebia, assim, pela primeira vez na escola, ela recebia as mães, né, os pais, para conhecer um pouco sobre a criança. Ela fazia uma entrevista com a família. E ela falou assim: eu sinto saudade das crianças. Aí, na hora, eu pensei, né? Falei assim, mas como? Você não conhece as crianças ainda? Ela falou assim, mas é disso, eu sinto saudade, porque não existe outra palavra para explicar a ausência delas aqui dentro da escola que provoca em mim. E eu, naquele momento, eu comecei a pensar, né, nessa dimensão pessoal, nessa dimensão subjetiva desses sentimentos mais complexos. O ponto onde se encontram afetividade e inteligência é na palavra. Então, ela tinha o sentimento, ela tinha a compreensão daquela ausência, mas ela não encontrou uma palavra que retratasse tão bem o sentimento dela quanto saudade. O significado e o sentido. Significado, então, como nós já conversamos semana passada, né, é aquilo que você aprende de definição, de conceito. O sentido é a aplicabilidade desse conceito dentro de uma cultura. Então, eu perguntei, alguém aqui fala alemão? Alguém aqui fala inglês? Né? Alguém aqui fala espanhol? Pronto. E aí eu lembro que eu perguntei se a Delfina estava aqui. Vocês falaram que acho que semana passada a Delfina não estava, né, Delfina? Porque a gente estava procurando alguém que falasse um idioma, porque era o melhor exemplo que eu posso dar aqui para Vygotsky. Quando eu uso uma palavra em inglês, love, pronto. Love tem um significado. Qual é o significado? Amor. Mas lá dentro da cultura, né, de um povo que utiliza a língua inglesa, love tem um sentido também, não é só um significado. Isso vale para o português também, que foi o exemplo que a gente deu da gambiarra, né? Ou do cuscuz. Pronto. Existem palavras, essas palavras têm significado dentro de uma língua, dentro de um idioma, mas são carregadas de sentido dentro de uma cultura. Vygotsky ficou muito preocupado em estudar a importância dessas palavras no desenvolvimento do sujeito. Para ele, a palavra, então, possuía tanto significado, né, esse sistema de relações objetivas que formam uma espécie de núcleo estável, beleza, quanto sentido, que é o significado para cada indivíduo dentro de uma realidade cultural. Então, a palavra reúne subjetividade e intersubjetividade. A palavra reúne a razão, né, da definição, e ela envolve também a emoção do que está relacionado àquela palavra. Então, eu vou lembrar vocês que nós estudamos até sobre memória. Eu perguntei para vocês, o que é aniversário? Lembra disso? Sim ou não? Gente, sim ou não? Lembro. Pronto, obrigada, Débora.
Então, eu perguntei para vocês o que é aniversário, e aí vocês definiram. Aniversário é a comemoração da data de nascimento do sujeito. Pronto. Isso é a razão. Emoção é aquele aniversário que você lembra quando eu te pergunto sobre aniversário. Aquele aniversário de 7 anos que você ganhou um brinquedo que você queria, ou de 10 anos que você recebeu a visita de alguém que você gostava. Aniversário é uma palavra que tem tanto significado, né? Reúne tanto a razão quanto a emoção, a afetividade e a cognição. Para alguém me definir aniversário, ele tem que ter o cognitivo preservado para ele fazer a definição de aniversário. Mas para ele expressar o que significa aniversário para ele tem que ter ali a afetividade reunida na palavra. Constituindo, então, relações de complementaridade, não de causalidade ou alternância, como pretendia Vallon. Para Vallon, então, era uma questão de causa, de alternar ou razão ou emoção, ou afetividade ou cognição. Para Vygotsky, não. Para Vygotsky, existe um complemento entre um e outro, entre o significado e o sentido, entre a razão e entre a emoção, entre a afetividade e a cognição. Eles se completam para Vygotsky. Para Vygotsky, um não existe sem o outro. Enquanto para Vygotsky, primeiro acontecia um, que era a emoção, para depois acontecer o outro, que era a cognição. Até aqui ficou claro para vocês? Sim. Sim. Porque isso aqui, gente, é muito importante. Você entender um teórico da aprendizagem, né? É importante você comparar com outro teórico. Quando eu trago a emoção aqui e a cognição, a relação existente entre emoção e cognição, cada um desses pesquisadores, eles vão trazer sua compreensão desses dois termos, tanto de afetividade quanto de cognição. Para Vallon, acontecia um, depois o outro. Primeiro vinha a emoção, depois vinha a cognição. Para Vygotsky, os dois caminham juntos. O tempo todo, um está complementando o outro. A gente encerra Vygotsky e a gente vai começar a falar agora de um outro muito famoso, que no senso comum ele é muito conhecido, que é o Freud. Freud era médico, psicanalista do início do século passado, e ele teve uma grande importância, né? A teoria freudiana teve grande importância na compreensão desse sujeito na sua subjetividade, na complexidade, né, desse ser humano em desenvolvimento. Para Freud, o ser humano podia também ser determinado por aspectos desconhecidos na sua consciência. Então, enquanto Vallon falava de uma forma muito simplificada, né? Temos a emoção e depois temos o cognitivo. Enquanto Vygotsky falava assim, olha, esse sujeito nasce dentro de uma cultura, ele nasce dentro de uma sociedade. Então, ele já nasce recebendo significados e sentidos. Freud fala assim, olha, tem muito mais coisa aí no desenvolvimento desse sujeito que a gente ainda não conhece e que nem o próprio sujeito conhece. Para ele, esses elementos eram estranhos à razão, portanto, de outra ordem. O que isso quer dizer? Que a gente não conseguiria acessar simplesmente escolhendo acessar esses impulsos, essas informações desconhecidas. Para Freud, os afetos estão sempre ligados ao que ele chamava de impulso, né? Tinha a pulsão de vida e a pulsão de morte. Não utilizando quase nunca a denominação afetividade ou sentimento, apenas para sentimento de culpa e sentimento de vergonha, né? Ou, em alguns momentos, né, emoção. O que nós... Tem um som aqui.
ligado. Então, os afetos estão sempre ligados a esses impulsos. Para ele era simplesmente um impulso de sentimento, né? De afeto, de emoção. Então, ele não utilizava quase nunca essas denominações. Sobre a palavra afeto, na obra do próprio Freud vem escrito assim: afeto é um estado afetivo penoso ou agradável, vago ou qualificado. Toda pulsão, que é o que eu falei para vocês, né, do impulso, tem a pulsão de vida e a pulsão de morte, se exprime nos dois registros, o do afeto e o da representação. Então, se você parar para pensar, ele fala algo próximo ao que a gente viu em Vygotsky, que tinha a questão da representação e tinha a questão da afetividade. A representação aqui é do subconsciente. Para Vygotsky é da linguagem, da cultura dentro de uma... da linguagem dentro de uma cultura. O afeto é a expressão qualitativa da quantidade de energia pulsional e de suas variações. Vai depender da energia que está vinculada ali, se é uma energia de vida, se é uma energia de morte, qual a quantidade de energia que está ali, né, naquela situação, naquele momento que você está vivenciando. Para Freud, a inteligência como sendo uma das funções do ego, articulada ao funcionamento pelos processos secundários, a capacidade de síntese e aos mecanismos de defesa contra a angústia. Resumindo, para ele, a inteligência era utilizada na capacidade do sujeito de se defender emocionalmente e lutar contra a sensação de angústia, que era a sensação de não reconhecimento da representação dessa emoção. As relações entre afetividade e inteligência se trata de uma relação de preponderância dos impulsos inconscientes sobre o funcionamento cognitivo e afetivo consciente. Então, para ele, existia uma relação entre afeto e cognição. Mas essa relação, se teria mais afetividade, né, ou mais cognição, ia depender da situação que estava ali posta naquele momento. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Sim? Tá. Alguma pergunta? Vou abrir aqui. Eu queria que vocês, a partir de hoje, né, pensassem um pouquinho quando eu coloco o texto para vocês no momento pré-síncrono. Geralmente o texto tem o objetivo de prepará-los para esse momento que a professora fala, porque senão fica só a professora falando, né? Nas últimas aulas a gente percebeu que um número muito pequeno, tipo 10% de quem participa dessa aula, estava fazendo a leitura mesmo dos artigos. Então, eu decidi conversar com vocês hoje e numa proposta de colocar para vocês textos mais curtos, bem mais curtos, tipo assim, um texto que fale sobre Vallon, que fale sobre Vygotsky, que fale sobre Piaget, né? Um texto que juntasse todo mundo, mas que vocês se comprometessem comigo, né, nesse movimento, enquanto eu reduzo um pouco esses textos, né, simplifico um pouco esses textos, e vocês, da parte de vocês, se comprometessem comigo a fazer a leitura desses textos. Porque é um conteúdo complexo, é um conteúdo que exige um mínimo de compreensão ali, anterior, né, à minha fala, para que a gente possa discutir juntos, para que a gente possa construir juntos essas novas informações. Então, eu queria saber se vocês topam, né, esse movimento de começar aí, a quem não estava lendo, lógico, né, fazer a leitura desses textos a partir da semana que vem. Na semana que vem nós temos um feriado na segunda,
Então, na terça-feira, nem tem desculpa, né? A gente coloca antes para vocês fazem a leitura desse texto, porque são muitas informações desses teóricos da aprendizagem. E na próxima semana, vocês já vão precisar ter organizado aí a contribuição de cada um para a gente falar sobre behaviorismo, sobre cognitivismo, sobre humanismo. Tá? E a contribuição que cada um desses pesquisadores trouxe para dentro da sala de aula, para dentro do contexto escolar. Tudo bem? Dá uma carinha feliz para mim. Fala Tudo assim, bem. Tudo, professora. Tudo bem. Tudo. Pronto, nós vamos fazer o seguinte, para eu não começar a falar aqui do Piaget e parar, vamos sair, vamos voltar de novo, que faltam só 5 minutinhos para acabar. A gente sai e volta para que eu possa começar Piaget e não ser interrompida por uma pausa do Zoom. Pode ser? Então, tá. Então, Pode.